dia, quinto ano, segunda-feira, 14 de dezembro. Hoje nós temos aula de História, certo? Hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo de História. Então, pega o livro de História para a gente iniciar mais uma semana de aula, certo? Olha só, fica ligado aí com a aula online para tirar qualquer dúvida sobre as atividades avaliativas, tá certo? Aí você vai ter a oportunidade de tirar as dúvidas sobre a atividade avaliativa, de todas as atividades avaliativas. Durante toda a semana, a gente tem um encontro marcado, tá certo? Então, fica ligado para a gente poder tirar as dúvidas sobre as atividades avaliativas. Outra coisa também, essas atividades avaliativas, hoje a gente vai dar História. A semana passada a Fabiana tinha feito uma troca, não é isso? De matemática, mas hoje a gente trabalha a História normalmente. A gente vai dar continuidade ao conteúdo de História. Com o livro de História, a gente trabalhou até a página 240, que a gente começou aí com Brasil República, não é isso? Nós temos aí a página 241, que a gente não fez. Essa página 241 vai para casa, certo? Só essa página 241. Hoje, nós vamos aí dar continuidade na página 242, correto? Para casa, 241, casa, 14/12 de 2020, História, tá certo? Coloca aí. E agora a gente vai iniciar a página 242. A gente tem uma leitura para ser feita sobre esse conteúdo e depois da leitura a gente vai para as questões responder. Na página 242, que agora vai ser tarefa de classe no livro de História, tarefa de classe, deixa eu ver se dá para ver ali, página 242. E aí você coloca a data de hoje, que é dia 14/12, tá certo? 14/12, classe. Nós estamos aí terminando, não é, o nosso livro de História, os conteúdos de História. Então, a gente vai aí dar continuidade a esse conteúdo. A gente vai falar sobre a República Velha ou a Primeira República, que foi do ano de 1889 a 1930. Vamos lá? Os primeiros anos do governo de Teodoro da Fonseca foram muito difíceis. Uma grande crise econômica se iniciou, fazendo com que surgissem a inflação e, com ela, o aumento do custo de vida, o fechamento de diversas empresas e desvalorização da moeda, ou seja, a desvalorização do nosso dinheiro. Foi também um período de mudanças que sofreu resistência principalmente por parte daqueles que exerciam o poder e não queriam perder seus privilégios. Esses percalços terminaram por tirar os militares do poder. A nova Carta Magna de 1891 estabelecia que a escolha de deputados e senadores e presidente da República seria direta. Em 1894, o paulista Prudente de Moraes tornou-se o primeiro presidente escolhido por meio de voto e o terceiro da República do Brasil. O que caracterizava o seu governo era a oligarquia, isto é, o poder político brasileiro. E aí você pode grifar, não é? Essa frasezinha. Era exercido por um pequeno grupo de pessoas e pertencia ao mesmo partido político, camada social ou família. Depois que o Brasil passou a ser governado pelos civis, foi implementado a política dos governadores. E aí embaixo a gente tem uma representação dessa política dos governadores, que consistia em uma estratégia do governo para apoiar os políticos mais fortes em cada estado, com o objetivo de chegar a acordo entre os governadores estaduais e federais, e assim manipular o legislativo para que apoiasse a política do presidente. A gente também sabe que a gente tem três poderes: o legislativo, o executivo e o
judiciário. Aí a gente tem aí a política do café com leite. Durante esse período, a economia agrária deu um salto. As elites estaduais, principalmente a paulista e a mineira, ganharam destaque por serem a mais rica do país. São Paulo destacava-se pela importância do café no mercado mundial e pela industrialização que estava se iniciando na região. E Minas Gerais, pela sua grande produção de leite e também pelo cultivo de café. Junto, esses dois estados dominaram a política no Brasil, elegendo os presidentes e os vices que pertenciam às elites de ambos. Esse acordo foi conhecido como a política do café com leite. Aí a gente vê aqui o coronelismo e o voto de cabresto. Eu acho bastante importante esse daí. No período das eleições, os políticos, para conseguir a vitória nas urnas, contavam com o apoio dos coronéis, que eram homens poderosos, influentes, proprietários de terras e ricos comerciantes, que dominavam a região em que eles viviam. Nessa época, o poder de um coronel era medido pelo número de eleitores que eles controlavam. Ou seja, quanto maior o número de candidatos que o coronel elegesse, maior seu privilégio entre os políticos. A figura do coronel surgia principalmente no interior dos estados, onde o Estado ainda não conseguia suprir as necessidades básicas da população. Portanto, os coronéis distribuíam favores. Olha só o que eles distribuíam: remédios, empréstimos, transporte e entre outras coisas. Vamos lá. E às vezes chegavam a usar de violência para conseguir a vitória de seus candidatos. Essa prática ficou conhecida como coronelismo ou voto de cabresto e prosseguiu até a Constituição de 1934, pois favorecia a ação dos coronéis, porque o voto não era secreto, sendo possível saber em quem os seus eleitores votavam. Ou seja, eles tinham grande poder por serem ricos, não é? Eles compravam esses votos, aí eles compravam esse voto de que maneira? Eles com remédio, empréstimo, transporte e outro tipo de coisa. E ainda tinha a pior coisa, que era que o voto ele não era secreto. Ou seja, eles sabiam quem tinham votado nos seus candidatos, né? E aí ele diz também que às vezes eles utilizavam até de força para conseguir esse voto, né? A gente sabe que hoje em dia ainda existe, né, escondido de forma diferente, pessoas que votam por conta de um saco de cimento, por conta de R$ 50, de R$ 100. Muitas pessoas ainda não têm a consciência da importância desse voto. Quando essa pessoa ganha um saco de cimento e vota nesse candidato, essa pessoa está colocando o seu voto, aquele candidato, durante 4 anos dentro do poder público. Ou seja, quando é que esse candidato, não é, ele não vai se prevalecer desse cargo. E aí as pessoas precisam ter consciência da importância do seu voto, não é? Como é importante. Porque esses políticos, eles recebem um salário por conta de nós que somos trabalhadores. Nós é que, na verdade, sustentamos o nosso país. A gente tem o direito de votar, né? Mas a gente tem que saber como votar. E eu não posso vender meu voto por conta de cimento, por conta de tijolo, por conta de R$ 50, de R$ 100, porque aquele dinheiro vai acabar. Mas aquele candidato ele vai passar 4 anos durante, não é, nesse mandato. E se essa pessoa que se diz honesta, que quer ganhar essa eleição, ele usa desse método que a gente sabe que é errado, será que essa pessoa merece minha confiança, merece meu voto? Porque R$ 100, R$ 50, ela vai acabar. Aquele cimento, aquela cesta básica, ela vai acabar, mas ele vai passar ali 4 anos exercendo um cargo político, ele vai estar ali representando o povo. Essa pessoa, ela vai estar lá trabalhando, não é, pelos interesses do povo. A gente teve agora há pouco eleição para vereadores e para prefeito, não é, das nossas cidades. A gente teve Recife, Paulista, Camaragibe, Olinda. Né? Eu,
assistindo algumas reportagens, eu vi que existia muitos candidatos a vereadores, não é? E a gente precisa saber se aqueles candidatos realmente, quais são as suas propostas. A gente tem que conhecer, procurar saber quem são aquelas pessoas. Existem várias oportunidades, não é, que a gente pode investigar aqueles candidatos e conhecer a proposta desse candidato. Porque a eleição é um dia para eu votar, não é? Mas aquele candidato que ganhar, ele vai ter durante 4 anos, ele vai exercer um poder político sobre o meu estado, sobre a minha cidade. Ele vai me representar. Então, eu preciso saber realmente quem é esse candidato. Se esse candidato quer comprar meu voto com R$50, com R$100, esse candidato quer comprar meu voto por uma cesta básica, será que esse candidato ele é honesto? Será que realmente ele vai trabalhar pelo bem do povo? Então, são coisas que a gente precisa ir aprendendo, não é? Desde pequeno, para que a gente não seja comprado, não seja manipulado. Porque quando a gente lê história, a gente lê uma história do nosso país há 500 anos atrás. E aí existe, em 1930, 1800, existia já isso. Hoje, o voto ele é secreto, mas a gente sabe que por trás, né, desse voto secreto, existe muita manipulação por trás, muita compra, né, desse voto de uma maneira distorcida, mas a gente sabe que existe. Não é? Aquele candidato que oferece R$50, R$100, aquele candidato que promete, é muita promessa, não é? Se promete muito, mas se cumpre muito pouco. Então, a gente tem aí essa oportunidade, essa juventude aí, ela tem a oportunidade de mudar, tentar mudar. Eu acredito que a gente tem que tentar mudar sempre. Não é? A gente vive um momento político difícil, não é? Como é difícil a gente saber, tia Fabiana, quem é verdadeiro, quem é que faz, quem é honesto, mas a gente precisa ler, precisa procurar, investigar. Porque esse candidato, ele passa 4 anos representando o povo. Vamos lá dar continuidade. Para impor sua vontade, os coronéis contavam com os serviços dos jagunços e pistoleiros para ameaçarem as pessoas humildes que ousassem desobedecer às suas ordens, além de travarem disputas com rivais igualmente poderosos e influentes. Isso acontece e não é diferente, é um pouco diferente, é de uma maneira diferente. Aqui, o que acontece, não é? Eu estava lendo uma reportagem que muitos candidatos a vereadores, a prefeito, eles sofreram atentado à vida, né? A disputa política pelo dinheiro, né? Que trabalhar, estar na política, ganhar durante 4 anos, enganar o povo, parece que virou algo atrativo para muita gente, né? Então, existe aí essa disputa política pelo dinheiro, pelo poder. E eu li uma reportagem que vários candidatos, tanto a vereador como a prefeito, eles sofreram atentado à sua vida. E está tudo relacionado a essa política, viu, gente? Na página 244, a gente vai falar dos primeiros anos da Primeira República. O Brasil ainda era um país agrário. A maioria da população vivia da agricultura, ou seja, agrário está ligado à agricultura, à plantação. A gente viu na última aula a questão, em uma das aulas de história, a questão do café, que era um produto que era exportado, ia para outros países, não é isso? Em povoados ou em cidades no interior do país. E aí, vamos lá, voltar. Nos primeiros anos da Primeira República, o Brasil ainda era um país agrário. A maioria da população vivia da agricultura, em povoados ou em cidades no interior do país. E aí ele tem, olha só, quais eram esses produtos. O café, a borracha, o couro e peles, cacau, algodão, mate, tabaco, total de produtos agrícolas, outros produtos e o total. Aí a gente tem o valor de 1906 e 1907. A borracha foi muito procurada
em virtude do aumento mundial da produção de bicicleta e da indústria automobilística. Mas essa procura não durou muito, porque colônias inglesas na Ásia passaram a produzi-la com uma boa qualidade e vendê-la mais barata. Os produtores de café de São Paulo, do Vale do Paraíba, sem conseguir manter a produção, porque perderam muito dinheiro por causa da abolição dos escravos e não receberam indenização. A gente viu também isso, né? Eles queriam ter esse trabalho, olha só, eles ganhavam muito dinheiro em cima da escravidão, né? Eles compravam esses negros como se fossem objeto e eles eram vendidos como mercadoria, como objeto, colocavam para trabalhar para eles, né? E aí houve aí a abolição dos escravos e aí eles ainda queriam ser indenizados. É interessante a gente ler determinadas coisas. Eles queriam ser indenizados porque houve a abolição dos escravos. As pessoas eram tratadas como mercadoria e aí eles ainda queriam que o governo pagasse uma indenização porque eles perderam aí os seus escravos. Perderam muito dinheiro por causa da abolição dos escravos e não receberam a indenização. Passaram a investir o dinheiro na indústria. Assim, a indústria também se desenvolveu nessa época. E agora a gente vai ver aí as revoltas no período da República Velha. Além de conflito entre partidos políticos com interesses econômicos, houve inúmeros conflitos sociais, tanto no campo como na cidade, contra o governo oligárquico. As revoltas que marcaram a Primeira República foi o campo, aí a gente teve o movimento de Canudos, Revolução Federalista, Guerra dos Contestados e o Cangaço. Cidade, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata e Tenentismo. A população brasileira vivia no campo em condições precárias. Mesmo com a proclamação da República, pouca coisa mudou para melhorar a situação. A pobreza e a miséria aumentava pelo país. Essa pobreza ainda existe porque a gente tem aí uma desigualdade social muito grande. Eu não sei se vocês perceberam, mas a quantidade de pessoas que vivem na rua hoje está muito grande. Né? Por conta dessa pandemia, por conta do Covid, muitas pessoas perderam aí os seus trabalhos, os seus empregos. E aí, como se sustentar a sua família? Houve aí uma ajuda do governo, né, federal, que na verdade esse dinheiro é do povo, né? Ele ajuda, mas é uma obrigação do governo federal ajudar essas pessoas que necessitam. Mas a gente sabe que um valor de R$600, de R$1.000, de R$1.200, como estavam ganhando aí as mulheres, e de R$600, como muitas pessoas aí ganharam, é muito pouco para manter uma casa. Não é? Porque a gente precisa da alimentação, mas não só de alimentação as pessoas convivem, né? Tem pessoas que não têm uma moradia, elas pagam aluguel. Nesse aluguel, nessa renda dessa família, tem água, tem luz. Eu estou falando básico, tem alimentação básica. E a gente sabe que a gente está vivendo hoje uma situação difícil, porque tudo aumentou, a gente tem uma alimentação que está muito cara, né? A cesta básica ela aumentou. A gente recebeu agora há pouco que a conta de energia vai aumentar. Então, não tem nada barato. A gente vive em um momento difícil. Imagina há quantos anos atrás, que mesmo com essa república, o país ainda vivia numa miséria, numa grande pobreza, né? Dificuldades financeiras, desigualdades sociais que assim existiam. A revolta dos Canudos ela ocorreu na Bahia e o líder foi Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro, que reuniu milhares de camponeses miseráveis em um arraial que praticamente se tornou autônomo. Esse arraial foi violentamente destruído porque os representantes das oligarquias tinham medo de perder sua mão de obra. Ainda existia isso, não é? As pessoas trabalhavam de forma precária, mas ainda tinham medo de ficar sem esse trabalho. A revolta federalista, liderada por Gaspar da Silveira Martins, ocorreu no Rio Grande do Sul, entre os principais partidos políticos. Depois de eleições marcadas por fraudes,
uma sucessão de assassinatos políticos, Júlio de Castilho assumiu o governo do Rio Grande do Sul, com consequências os federalistas que eram contra o governo, desejavam a separação do Estado e do restante do país. E os legalistas, que apoiavam Júlio de Castilho, receberam ajuda do Exército de São Paulo e do Presidente da República, que no final foram vitoriosos. Os federalistas eram chamados de marragatos, identificados pelo uso de lenços vermelhos. Os liderados por Júlio de Castilho eram chamados de pica-paus, ou chimangos, e eram identificados pelo uso de lenços brancos. A gente teve a Guerra do Contestado, cujo o mais conhecido líder foi José Maria do Santo Agostinho, que aconteceu na fronteira do Paraná com Santa Catarina em 1912 e 1916, por disputas territoriais, e contou com a participação de cerca de 20 mil camponeses que lutaram pela posse de terras. Aí a gente teve aí o cangaço. O cangaço surgiu pelo sertão nordestino, tendo como seu maior líder Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, que comandava homens e mulheres armados atacando as cidades que não os apoiavam. Da mesma forma, os volantes atacavam as vilas e as cidades que davam apoio ao cangaço. Suas atitudes, apesar de serem criminosas, tinham como objetivo mostrar uma forte reação social aos poderosos e aos governadores responsáveis pela pobreza e pelo abandono das famílias sertanejas. Nas cidades não foram diferentes. A população também começava a reivindicar seus direitos, com isso surgiram aí várias revoltas. Eu acho que, na verdade, as pessoas estavam cansadas de tanto sofrer, né, com tanta coisa errada que vinha acontecendo, com tanta desigualdade social. Ó, gente, o carro do ovo está passando, viu? A população pobre do Rio de Janeiro aderiu à revolta da vacina, motivada pela miséria, olha aí, em que vivia, por ter sido expulsa do centro da cidade pelo medo das medidas sanitárias. Com a instituição da lei da vacinação contra a varíola e a febre amarela, colocadas em prática pelo sanitarista Oswaldo Cruz, a revolta aconteceu também pela forma que se deu a obrigação de vacinar e o descontentamento da população com o presidente, que pretendiam invadir à força a casa dos mais pobres. É muita coisa, né? A revolta da Chibata foi um conflito organizado por marinheiros do Rio de Janeiro, que reivindicava o fim do castigo físico e a melhora na alimentação. Quem liderou o movimento foi o marinheiro João Cândido. Aí a gente teve o tenentismo, foi um movimento político-militar, que é organizado por jovens oficiais das Forças Armadas, principalmente tenentes, pretendiam conquistar o poder pela luta armada e inserir mudanças na Primeira República. Na realidade, os tenentes queriam apenas a restauração das Forças Armadas e a centralização do Estado, o enfraquecimento da oligarquia paulista. Aí agora ele vem falando sobre o declínio da República Velha. O que era isso, gente? O que é isso? A maioria dos presidentes ao longo da República Velha foi eleita por indicação da política do café com leite, aquela que a gente viu anteriormente. O último presidente desse período foi o Washington Luiz, indicado por São Paulo. Seu sucessor seria indicado por Minas Gerais. Entretanto, o Washington Luiz insistiu em indicar candidato paulista ao governo, Júlio Prestes. Descontente com o não cumprimento do acordo, Minas Gerais juntou-se a Rio Grande do Sul para fazer a oposição e indicaram Getúlio Vargas à presidência e João Pessoa à vice-presidência. Vargas foi apoiado pelos militares, que fizeram parte do movimento tenentista.
estava feita a Aliança Liberal. Nas eleições repletas de fraude, Júlio Prestes venceu, mas a Aliança Liberal não aceitou sua derrota e reagiu. Então, forças rebeladas no Rio Grande do Sul planejavam invadir São Paulo e reagir ao governo. Mas antes que isso acontecesse, 2 generais do Exército e um almirante da Marinha depuseram o Washington Luiz e entregaram o poder a Getúlio Vargas, que chegou à capital, Rio Grande do Rio de Janeiro, precedido por 3.000 soldados. Vargas declararia o fim da República Velha, termo usado por ele, para dar início à nova fase da República. Começava a Era de Vargas. E aí, a gente ainda vai trabalhar sobre isso, viu, gente? Que a gente fala aí na próxima aula. Mas vamos aí responder algumas questões solicitadas pelo livro. Vamos lá? No numeral A, no numeral 1, da letra A, ele diz o seguinte: o que motivou os produtores de café a defender a República no Brasil? A gente viu aí que o café ele era um dos produtos muito bem sucedidos, muito bem vendidos, exportados. Era uma riqueza, era uma das principais riquezas do nosso país. Vamos lá responder? E aí você vai botar página 248, não é isso? Letra A, ok? A República interessava, acho que dá para ver, interessava mais aos produtores de café, porque estes queriam ter maior poder no governo. Ponto. Certo? Com a República poderiam eleger, eles poderiam eleger deputados e participar mais ativamente das decisões políticas do país. E a Fabiana sai um pouquinho da frente para que você possa copiar, tá certo? Vamos para o numeral 2, não, para a letra B. O que foi o tenentismo, certo? Letra B, vou mudar aqui, acho que dá para ver, não tá? O que foi o tenentismo? Foi um movimento político, não foi? Foi um movimento político militar.
que organizado por jovens oficiais das Forças Armadas, principalmente, e aí eu vou precisar apagar aqui, tá certo, gente? Principalmente tenentes pretendiam conquistar o poder pela luta armada e inserir mudanças na Primeira República, certo? E aí, sai da frente para que vocês possam até mesmo pausar o vídeo e copiar, tá certo? Vamos para o próximo, vamos lá. No numeral 2, ele pede para a gente completar a tabela diferenciando os sistemas de governo a seguir. E aí a gente tem um governo monárquico e a gente tem um governo republicano. Isso aí é fácil, né, gente? Eu vou apagar aqui e a gente vai colocar. Na monarquia, não é isso? A gente sabe que esse governo ele é governado por reis, imperador. Então, aqui você vai colocar na resposta monarca, imperador ou rei. E aí a gente teve o nosso primeiro imperador do Brasil, que foi Dom Pedro. E aí, como é que, para eleger, quem é que elege? O poder ele é hereditário, ele vai passando de pai para filho, isso a gente já sabe. O poder hereditário, isso é fácil, né? Isto é, passa de pai para filho, certo? Ele passa aí de pai para filho. Já no republicano, a gente tem o presidente. E como é a escolha agora desse presidente? É o voto, não é isso? Aí acontece que as pessoas, elas são, esse governo, ela é através do voto que esse governo ele é representado. O presidente, o governador, o prefeito, o deputado, os senadores, os nossos representantes, eles são escolhidos através do voto, porque hoje a gente vive uma república, uma democracia. No numeral 3, da página 249, ele diz o seguinte: assinale com V as alternativas verdadeiras e F para as falsas. E aí a gente tem a primeira frase.
No sistema de governo oligárquico, o poder político se concentra na mão de um partido político. Isso é verdadeiro. Então, aí, deixa eu ver se dá para ver aqui. Verdadeiro. No próximo, na política dos governadores, o governo apoiava as figuras políticas mais fortes, com o objetivo de chegar a acordo entre governadores estaduais e federais. Verdadeiro. Terceira, no período da República Velha, todos os estados se destacavam politicamente e economicamente? Não, a gente viu ali que passaram por muitas crises, não foi? São Paulo e Minas Gerais eram os estados que se destacavam pela produção de leite e do café e pela industrialização. Verdadeiro. E a última é, até 1930, vários presidentes eram ligados ao setor industrial? Também não, isso é falso. Ok? Vamos para a próxima, numeral 4. Aí a gente vai falar novamente sobre a República Velha. E ele diz, a República Velha foi um período de grandes mudanças para o Brasil. Leia o documento reproduzido parcialmente por republicano e responda ao que se pede. E o documento ele diz assim, não há nem pode haver representação nacional onde não há eleição livre, onde a vontade do cidadão e sua liberdade individual estão independentemente dos agentes imediatos do poder que dispõe da força pública. Uma Câmara de Deputados demissível, a vontade do soberano e um Senado vitalício, a escolha do soberano não podem constituir de nenhum modo a legítima representação do país. A centralização tal qual existe constrange o cidadão, subordina o direito de todos os arbítrios de um poder. Quem pode ser demitido? Vontade, opinião. Aí a gente fala, a qual sistema político se refere esse? Esse aí, gente, se refere à monarquia, né? Que eles mesmos era vitalício, passava de pai para filho, não havia aí uma representação, né? Eles eram os únicos que mandavam. Então aí se refere-se, deixa eu apagar aqui, a monarquia, não é isso? Ao regime, aí você vai botar, ao regime monárquico. Certo? Que críticas são relatadas no texto? Senado vitalício. Aquilo que é vitalício é aquilo que vai durar a vida toda. Então você vai botar Senado vitalício. Poder nas mãos do soberano. Ou seja, aqueles que podiam, aqueles que mandavam, falta de eleições livres e a centralização do poder. Ou seja, eles mandavam, eles faziam o que eles queriam. A centralização, deixa eu ajeitar aqui, botar aqui. A centralização do poder. Não é isso? Eles mandavam, eles tinham aí um Senado vitalício, poder nas mãos do soberano, falta de eleições livres, ou seja, não tinham direito a fazer nenhum tipo de eleição. Eles mesmos lá se resolviam, né, como fazer e como iam fazer. As pessoas não tinham direito a nada, não é isso? A gente para aí na página 249, tem aí a página 243, não foi? Que foi, não, 241 que foi para casa, certo? Aí vocês têm uma semana inteira para fazer, vocês também têm aí
Atividade avaliativa 3, tá certo? Ó, beijo, bom início de semana e a gente se encontra aí durante essa semana. Tchau, tchau, tá? 5º ano.